Este é o Conexão Futura, ao vivo na tela do seu canal Futura, e também estamos na internet. Basta você acessar o site futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação e conferir aí também o nosso programa ao vivo de qualquer parte do mundo. Basta ter um acesso à rede mundial de computadores. E a democracia surgiu na Grécia, onde o povo fazia reuniões em praça pública no sistema que hoje é chamado de democracia direta. Aí, com o crescimento das populações, ganharam força as democracias em que são eleitos representantes para os poderes legislativo e executivo. Existem diferenças práticas aí nas várias democracias ao redor do mundo, mas certos princípios e práticas são compartilhados, como a defesa da liberdade, dos direitos individuais e das minorias. Aqui no Brasil, as manifestações que têm acontecido em diversas cidades brasileiras, como a última no dia 15 de março, estimularam a discussão sobre a nossa democracia. O Brasil vive o seu maior período contínuo de democracia desde a Primeira República. Mesmo assim, há muita insatisfação com as formas de representação, de governança e de administração pública. Mas, afinal, quais são os elementos básicos do sistema democrático e quais são os limites para as divergências, a disputa política, as manifestações e o exercício da oposição e o respeito às instituições? Esse é o tema do nosso programa de hoje. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o José Niemeyer. Ele é coordenador de graduação e pós-graduação em Relações Internacionais do IBMEC Rio de Janeiro. Niemeyer, bem-vindo à Conexão. Tudo bem com você? Obrigado pelo convite. Obrigado você pela presença. Também conosco, ao meu lado, está a Janaína Cordeiro, que é professora de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense. Janaína, tudo bem com você? Bem-vinda. Tudo bem, Cristiano. Obrigada pelo convite. Obrigado você por estar aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente conversa também pela internet com a Carol Abreu, que é jornalista e membro do Fórum das Juventudes da Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar as suas dúvidas e deixar registrada a sua opinião. A gente quer saber aí o que você está pensando sobre o sistema democrático brasileiro. Ele está em dia, está funcionando ou não? Você gostaria de ver reformas no nosso sistema aí de gerenciar o país, por exemplo? Mande aí a sua opinião para a gente pelas redes sociais. Você tem 2 canais de comunicação. Primeiramente, coloco para você na tela o nosso Facebook. Você vai encontrar aqui, ó, estou dando uma atualizada já, esse vídeo, essa chamada em vídeo que eu fiz especialmente para o programa de hoje, para instigar você aí a participar e deixar registrado aqui na nossa rede social a sua opinião sobre a democracia no Brasil. Então não perca tempo, acesse aí a rede social e mande a sua participação. Também aproveite o nosso perfil na internet no Twitter. Você pode aí, a partir do microblog, deixar registrada a sua questão também. Ou ainda no bom e velho telefone, que é o 0 operadora 21 2273 5020, os números que estão aí na tela para você. Então, canais de comunicação não faltam. Agilize-se e mande aí a sua mensagem. Enquanto você faz isso, começa o nosso bate-papo aqui. Obrigado mais uma vez aos 2 pela presença no estúdio. A gente tenta promover aqui uma discussão para debater democracia, mas é importante a gente voltar um pouquinho atrás, né? Então, eu quero começar ouvindo os nossos entrevistados. Niemeyer, primeiro você. Por que o Brasil adotou a democracia como seu sistema? Porque a democracia, por mais que ela tenha imperfeições, a democracia é sempre um processo. Muitos querem sempre observar e chegar no fim do processo. Não vão chegar nunca. É um processo de aprimoramento de instituições e de convivência política dentro de uma determinada comunidade, né, onde pessoas vivem, né, e habitam. Então é importante a gente perceber a democracia não como uma panaceia, algo que vai solucionar tudo e para sempre. É importante perceber essa questão do processo na democracia. Tem um grande teórico que estudou as questões da democracia, que é Robert Dahl, escreveu um livro importante, que é a Poliarquia. E ele diz algo que me parece que é basilar para a gente poder compreender a democracia. A democracia envolve 2 processos, a competição e a inclusão no próprio processo democrático. E isso está ocorrendo no Brasil, principalmente no pós-ditadura, né? Depois do regime militar, no Brasil você tem um contexto político onde existe cada vez mais participação do jovem, das mulheres, dos grupos sociais. Novos partidos surgiram, a gente também não pode o tempo todo criticar a criação de novos partidos, porque isso foi importante, principalmente pós-ditadura, para você perceber novos desenhos de aliança e desejos na população que aparecem em alguns partidos novos. O PV é um exemplo disso, Partido Verde. Então,
No Brasil, nos últimos tempos, você teve uma maior inclusão de atores no processo democrático e maior competição. Na competição, é importante a transparência e a alternância no poder. Então, muitas vezes se critica que um partido está há muito tempo no poder, e é talvez interessante isso ser modificado. Isso até pode ser modificado, mas com eleições. Então, eu volto a insistir no primeiro ponto que eu disse. A democracia pressupõe essa questão do processo. Não adianta nós colocarmos no colo da democracia a solução imediata das questões que envolvem a vida nacional. Então, nós temos que respeitar o processo de aprimoramento da democracia e sempre olhando esta questão da inclusão, novos atores, novos processos e da competição entre esses atores. Bom, o Niemeyer citou aqui o período da ditadura no Brasil. A Janaína, que está aqui com a gente, pesquisou bastante esse período. Inclusive, aqui tem esse, que é o último livro lançado por ela, Ditadura em Tempos de Milagre, que eu coloco aqui. Tem outro que ela também lançou, um livro muito interessante chamado Direitas em Movimento, que eu recomendo, que fala sobre a participação das mulheres durante o período da ditadura militar. Agora, Janaína, muita gente, quando para pensar e falar em democracia, que é o sistema que a maior parte aí da população conhece atualmente, mas em momentos como a ditadura, por exemplo, muito do que a gente vivencia na democracia não existia ou não era permitido, né? É importante ressaltar esses pontos também. O interessante, no entanto, é que se você pegar o discurso lá de 64, né, de quem esteve na frente, que deu o golpe, era que eles estavam agindo para salvar a democracia. É evidente que essa democracia a qual eles se referiam lá em 64 é uma democracia que tem que ser entendida no contexto da Guerra Fria. Então, a democracia que eles queriam salvar ali era uma democracia antônimo de comunismo, né? O curioso é que nesses grupos que apareceram nas manifestações do dia 15, pedindo 15 de março agora? 15 de março, pedindo a intervenção militar, né? E aí deixando bem claro que eu acho que esse grupo é uma minoria naquelas manifestações, mas não deixa de ser expressivo que isso aparecesse novamente, né? Eles também pediram a intervenção militar para e ao mesmo tempo maior participação nas ruas, né? É um discurso que lembra um pouco os discursos ali de 64, né? Acho que interessante, então, para a gente pensar sobre algumas continuidades dessa mentalidade autoritária que... De certa forma, que anda em ciclos, a gente pode fazer alguma analogia nesse sentido? Eu não sei se andam em ciclos, mas é que a verdade é que o Brasil é um país... De forte tradição autoritária, né? Se a gente pega a história da República, né, do século XX no Brasil, é uma história onde a gente tem espaços de democracia muito curtos, né? O maior período democrático que a gente viveu no século XX foi esse iniciado a partir do último processo de redemocratização. Então, você tem uma primeira república bastante autoritária, com os processos de cidadania limitados, num certo sentido, e depois uma ditadura em 37, outra ditadura em 64. Então, você tem uma tradição autoritária. As pessoas, muitas vezes, recorrem a esse arcabouço autoritário para se colocar politicamente. Bom, eu vou chamar agora também para a nossa conversa a Carol Abreu, que é jornalista e membro do Fórum das Juventudes da Grande Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Carol, tudo bem com você? Bem-vindo à Conexão. Tudo bem, obrigada. Obrigado você por topar o nosso convite. A gente falava aqui um pouco sobre a participação popular, então de que forma os fóruns são espaços fundamentais, né, para manter viva a democracia, seja em qual período estivermos vivendo. Eu acho que a gente tem diversas instâncias de fórum aí. O Fórum das Juventudes, que é o fórum que eu participo, ele é uma articulação de movimentos, pessoas, entidades aí que estão na luta pelo direito das juventudes. Eu acho que esse recorte temático, né, que orienta muitas vezes essa organização dos fóruns, é uma forma super interessante de articulação. Bom, isso também é um espaço aberto porque estamos na democracia, que os fóruns têm essa capacidade de se organizarem, de se reunirem as pessoas que fazem parte dos grupos e poderem também ter a sua voz ouvida e fazer suas reivindicações, né? É verdade.
né, num cenário que não fosse democrático, a gente não poderia nem se articular coletivamente, né? Sem dúvida. Eu quero ouvir do Neymar em relação a essa participação dos diferentes grupos, né? Aqui como os jovens que participam do fórum, como as mulheres, aqui a gente já falou em outros momentos também. A democracia permite isso, mas também tem as diferentes visões. A democracia para quem, afinal de contas? A democracia tem que ser para... O sistema tem que funcionar para a cidadania, para cada indivíduo e para todos ao mesmo tempo. Que é mais uma dificuldade da democracia, por isso que ela exige aprimoramento. Agora, a democracia tem limites legais que estão na Constituição. E quais são eles? Por exemplo, você pregar intervenção militar numa manifestação, por mais que para algumas pessoas isso seja válido dentro da própria democracia... Como liberdade de expressão, supostamente? Como liberdade, mas isso é complicado do ponto de vista constitucional legal. Porque você pregar a intervenção militar de uma maneira solta, dentro do Estado de Direito democrático, mas dentro daquilo que a gente chama das regras estabelecidas, principalmente a partir da Constituição de 88, é muito grave. Posso te fazer uma pergunta, Claro. Neymar? Existe algum elemento na Constituição que torne esse tipo de reivindicação um crime ou ilegal? Existem os elementos, as diretrizes da Constituição que deixam claro em qual momento poderia haver uma intervenção militar chancelada pelo Congresso, né, que seriam duas situações, que é o estado de defesa, o Brasil invadido por inimigo externo, e aí talvez a situação interna ficasse tão grave que fosse cabível, com o apoio, com a chancela do Congresso Nacional, um tipo de ação militar mais duro. Mas um caso extremo como invasão no momento de guerra. Estado de defesa ou estado de sítio. Se o Brasil estivesse vivendo hoje uma situação de guerra civil. Não há nada disso. Ou seja, uma guerra civil, uma guerra interna ou uma guerra por invasão externa, Isso, que não é nenhuma das duas situações que estamos vivendo agora. Para a guerra civil, né, interna, brasileiros contra brasileiros, que é o pior dos mundos, né, é o pior dos mundos, e estado de defesa com relação à invasão estrangeira. Mas não vivemos nada disso, vivemos as liberdades democráticas dos últimos 20 anos, o aprimoramento das instituições, o crescimento e a diminuição da desigualdade econômica, que é outro ponto fundamental. Quando a gente fala em democracia, nós devemos observar também como anda a agenda econômica do país. Por exemplo, a diminuição da desigualdade deve ser um dos objetivos de um país que se diz democrático. Aliás, eu gosto muito, estava conversando com a professora Janaína antes do programa, eu gosto muito de uma definição de Norberto Bobbio, naquele livro Esquerda e Direita, que ele deixa claro que na democracia, a grande questão da democracia, e essa que nós estamos vivendo e vamos continuar vivendo nos próximos 1000 anos, na minha opinião, é equilibrar as necessidades de manutenção de liberdades ao mesmo tempo diminuir as desigualdades, principalmente nessa área econômica. Isso é muito difícil, porque na hora que você, por exemplo, tem uma medida de aumento tributário de uma determinada classe social, essa classe vai se posicionar reivindicando a sua liberdade ou a falta de liberdade com relação a uma política tributária. Estão cobrando impostos demais da classe média. Então aí você traz a questão da liberdade para que uma política pública de tributação para diminuir a desigualdade a partir de políticas públicas possa ser feita. Né? Quando você fala em reforma urbana, que é fundamental nos grandes centros no Brasil, grupos se colocam contrários, isso vai contra a liberdade da propriedade privada, mas tem a questão da desigualdade de acesso à propriedade nos grandes centros urbanos. Então, é uma grande contradição. Acho até uma boa contradição entre liberdade e igualdade, mas que dentro da democracia ela acaba criando consensos mínimos e a gente vai avançando. Muito bem. Agora a gente pensa que democracia é o espaço também, que a gente pode ter aí essas diferentes vozes ouvidas. Agora, por exemplo, acompanhando pelas redes sociais, muito desde o ano passado, aí, por conta dos debates acirrados que aconteceram durante as eleições, mesmo antes das eleições e agora, durante esses protestos todos, você tenta analisar o que se parece de discurso das pessoas na rede social e há muita polarização, né? Ou você é contra o governo e você é a favor do impeachment, ou você é a favor do governo e a favor da corrupção. Tenta-se rarear ou tentar deixar um pouco mais básica essa discussão, que existe aí um arco-íris de cores, uma cartela gigantesca de posicionamentos e diferentes opiniões em relação a isso.
Isso, de certa forma, não deixa claro que a gente não tem um espaço para discussão do que é democracia mesmo, que dentro da escola isso não é levado em conta, nas relações sociais, isso poderia ser um pouco mais disseminado na nossa sociedade, Janaína? Eu acho que essa questão como que as redes sociais amplificam os debates, acho isso positivo, né, e faz parte do jogo democrático. O que eu acho problemático é exatamente essa questão da gente não ter uma valorização de determinados aspectos que são importantes para o fortalecimento da democracia, né? Então, é por isso que eu perguntei para ele sobre se tem alguma coisa na Constituição que proíba diretamente esse tipo de apologia à ditadura, porque em países europeus a apologia ao nazismo é crime. Eu acho que, não sei, se eu não me engano, na Argentina a apologia à ditadura também é crime e isso não acontece, né? Quer dizer, aqui não. Você tem, baseado talvez num falso discurso de liberdade de expressão, você pode fazer esse tipo de apologia a um regime que cometeu crimes contra a humanidade. Aqui se defende o direito à liberdade, o Estado de Direito, mas não tem uma cláusula que diga claramente que a ditadura e uma ação favorável às ditaduras deve ser Porque eu acho anulada, que falta um pouco, então, como você colocava, um pouco disso, da gente criar políticas de valorização da democracia e dos direitos humanos, por exemplo, né? Porque talvez esse seja um traço de formas diferentes, né? Envolvendo atores diferentes, mas um traço de permanência entre a ditadura e a democracia, que é a permanência, por exemplo, de determinadas violências, violência policial, uma falta de uma cultura que preze a preservação da vida e dos direitos humanos e da democracia como valor, né? Porque eu acho que tem um pouco disso, a gente vê em alguns discursos, a democracia não me parece, para alguns segmentos sociais, um valor inviolável. Então, eu acho que... É uma discussão a ser levantada. Agora, só lembrando também que durante as manifestações eram grupos pontuais e minorias, como já foi dito aqui pelo Niemeyer, que também pediam a volta de ditadura ou mesmo a questão do impeachment. Isso a gente não tem como mensurar, mas acaba aparecendo, né, diferentes grupos manifestando suas opiniões. Eu quero voltar a chamar a Carol, que conversa com a gente, representando o Fórum das Juventudes lá de Minas Gerais. Carol, você segue na linha com a gente. Eu quero ouvir, de certa forma, você deve acompanhar bastante pelas redes sociais também, como a gente falava aqui, essas manifestações diversas em relação à democracia, aos protestos que vimos recentemente. De que forma você acredita que esse espaço para discussão e as redes sociais mesmo acabam contribuindo aí para os jovens se posicionarem um pouco mais, trocarem ideias e terem aí um pouco mais de consciência sobre política e democracia? Eu acho que é interessante também que a gente costuma associar a juventude a um estado de apatia política, desinteresse político, e eu acho que nunca se discutiu tanto política, nunca, claro que não, mas recentemente tem uma onda muito grande, né? Eu acho que é diferente a gente pensar em desinteresse, em descrédito e a gente pensar em desconfiança. Eu acho que quando a gente está no âmbito da desconfiança ainda está interessante, assim, apesar de que os sentidos que estão sendo disputados aí são muito diferentes, né, atribuídos à democracia. Mas eu acho que as redes sociais contribuem de uma forma muito significativa para que as pessoas pensem mais sobre isso, para que elas falem mais sobre isso. É claro que falar só por falar não é suficiente, né? Seria muito mais legal se todo mundo se informasse um pouco mais, para não fazer afirmações tão esdrúxulas, né? Como essa coisa da volta do regime militar e tudo mais. Mas, de forma geral, eu acho que é muito positivo que esse tema esteja em pauta, assim. Muito bem, então agradeço a participação da Carol, que a gente já está quase chegando na reta final do programa. Carol, muito obrigado pela participação, foi um prazer conversar com você. Por nada, prazer também, gente. Bom, deixa eu aproveitar aqui e colocar uma outra questão, já que falamos de volta de ditadura ou de intervenção militar. Uma outra questão que tem sido muito discutida e aparece aí em manifestações, tanto nas ruas como nas redes sociais, é o tal do impeachment, né? Já sofremos um aqui com a saída do presidente Fernando Collor. De certa forma, o que pode e o que não pode, pela questão legal, Niemeyer, o que levaria um presidente a sofrer um processo de impeachment? Crime de responsabilidade. Teria que ficar, por exemplo, no caso da presidente Dilma, sem receio de dizer, teria que ficar comprovado que que, por exemplo, a campanha foi financiada com dinheiro de corrupção.
Esse seria um crime de responsabilidade. E que ela teve participação nisso. E que até o momento não existe nenhuma comprovação nesse sentido. Não há comprovação. E com relação ao impeachment dentro da Constituição, a diretriz impeachment, né, ele é um instrumento jurídico, constitucional, mas também político. Vai depender muito da decisão e até, entre aspas, do desejo do Congresso. Digo isso porque qualquer processo de impeachment hoje com relação ao presidente Dilma, me parece que o PMDB ficaria muito exposto pela coligação. E aí o impeachment não passaria, porque a maioria no Congresso de partidos ligados a PT e a PMDB é uma maioria muito, muito forte, continua muito forte. Então, ele é constitucional, é um julgamento que tem base jurídica na Constituição, mas é político, depende do jogo do Congresso. Muito bem. E agora, uma questão que também aparece muito, a própria Carol mencionou, esse espaço de troca de ideias e discussões sobre política e democracia, que muitos veem de uma forma negativa, que há muitas ofensas. Por outro lado, a gente pode ver como uma oportunidade mesmo para amadurecimento dessa geração, de discussão sobre o passado, do que já aconteceu na nossa história recente no país, do que estamos vivendo agora e tentando projetar um pouco para o futuro. Eu queria ouvir de vocês, já que a gente está chegando quase aí na reta final do programa. Janaína, como é que você percebe esse momento histórico? Você que já pesquisou bastante sobre ditadura, a gente vê agora esse momento aí da nossa jovem democracia sendo discutida tanto. Você acha que é uma oportunidade para a gente amadurecer? Eu sou muito otimista com relação a isso. Eu acho que falar da democracia, falar da ditadura, eu acho que as pessoas ainda têm muitos problemas em falar sobre a ditadura, né? A gente acompanha os trabalhos da Comissão da Verdade, em alguns momentos isso ficava um pouco evidente, mas eu acho que falar é sempre muito positivo, né? O que eu talvez tenha assustado ou surpreendido, na verdade, um pouco as pessoas, é que a gente vive num país onde ninguém se autodenomina de direita. Então, de repente, e acho que não é uma coisa específica do Brasil, eu acho que os partidos e os movimentos de direita têm ganhado força em muitas partes do mundo, e aí, de repente, a gente vê um pouco a direita sair do armário, né? Então, acho que isso surpreendeu um pouco. As esquerdas estão sempre falando, se manifestando nas redes sociais, então, mas acho que é positivo evidentemente, enquanto essa discussão se faz dentro do âmbito democrático. E acho que nesse sentido... Você falou o âmbito democrático. Se a gente for conceituar, o que é o âmbito democrático? O que seria passado o limite do âmbito democrático? Eu acho que, por exemplo, fazer apologia a um regime ditatorial que violou direitos humanos é passar um pouco pedir a volta disso, né, de um regime criminoso, ultrapassar um pouco, né, o limite do debate democrático. Você citou a Comissão da Verdade, a gente tem participação aqui do Rodrigo Flório, nosso fiel espectador. Obrigado, Rodrigo, pela participação, que ele menciona aí 30 anos depois do fim da ditadura, sempre tem novidades que vêm à tona, parece que não esgotam-se nunca os fatos da época, né? Mesmo a Comissão da Verdade, a gente fez até vários programas aqui no Conexão acompanhando essas discussões e, de fato, né, você tem ali uma pesquisa sobre aquele período, mas saber tudo o que aconteceu naquela época, realmente, o tudo é uma coisa impossível, né? Em relação a esse momento histórico, para a gente encerrar. É muito positivo o momento, né? Muito positivo, mas eu acho que a gente pode ter 3 espectros da política aí. Você tem os grupos de esquerda, os de direita, você tem os conservadores. Porque muitas vezes os de direita, como diria Bobbio, eles estão querendo apenas defender liberdades a todo custo e não tratar de diminuição de desigualdade. Isso é muito comum, aqueles que pregam a diminuição da carga tributária, que a propriedade privada tem que ter uma imagem quase absoluta. Eles não são conservadores, eles são mais ligados a esse discurso radical com relação à defesa de liberdades, principalmente da liberdade de ser proprietário. Isso é muito importante para a gente discutir. E os de esquerda, eles querem a diminuição da desigualdade, um país ainda muito desigual. E os conservadores é um outro grupo. Os conservadores, na verdade, se incomodam com o novo papel da mulher, se incomodam com novas liberdades para novos grupos, por exemplo, homossexuais, se incomodam com um novo papel e a proeminência das populações afrodescendentes no processo de desenvolvimento econômico e social, se incomodam, isso é importante dizer, com uma nova perspectiva, com uma abertura com relação ao credo. Não gostam de muitas igrejas surgindo, isso é importante dizer, porque não podemos também só ter uma igreja a seguir, né? Isso incomoda alguns conservadores.
Então, os conservadores estão muito ligados, se incomodam também com a difusão da informação, que para eles é exagerada, né? Com novas liberdades de pensar e se expressar. Eu acho que os conservadores contribuem pouco para o momento que o Brasil vive. Mas acho que um pensamento de direita inteligente, com relação principalmente à área econômica, pode até contribuir. E o pensamento mais à esquerda, de diminuir as desigualdades de um país que ainda é muito desigual, é uma discussão fundamental. Sem dúvida, né? A direita contribui para o fortalecimento da esquerda e vice-versa, né? Porque fossem só um grupo sem discussões, sem troca de ideias também. É outro grupo. E os conservadores são outro grupo, que a gente pode fazer um outro programa para discutir, porque o nosso tempo de hoje já esgotou. Rapidamente na internet, antes de encerrarmos, fórumdasjuventudes.org.br, para você acompanhar as discussões sobre políticas voltadas aos jovens, é o grupo representado pela Carol, que conversou com a gente pela internet. E aproveito também para falar para você que democracia é uma temática que você acompanha há bastante tempo aqui no Futuro. Uma das principais ações do canal na última década foi integrar o projeto Why Democracy, batizado por aqui de Por que Democracia? A série de documentários que debatem os princípios democráticos e as suas aplicações em diferentes culturas foi criada em 2007 e transmitida no mesmo ano por mais de 48 emissoras em 180 países, em uma programação que também contava com debates e ações públicas. Vale a pena então revisitar o projeto, que é tão importante e tão atual. Todos os filmes estão disponíveis no site oficial Why Democracy, que eu coloco para você na tela, whydemocracy.net. Procure aí, tem muito documentário bacana para você assistir, baixar e compartilhar nas suas redes. E também no site do Futura você fica sabendo sobre tudo o que o Futura fez de ações aí ao longo do projeto Why Democracy. Tá certo? Dado o recado, te espero aqui de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde. Temos representações 00:30, 7h30 da manhã ou qualquer hora do dia e da noite. Temos aquele encontro marcado no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.